galerinha da Grande Rede, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast A Bíblia. Será que a gente pode questionar a Bíblia? E nessa entrevista de hoje eu estou com um convidado especial, amigo, integrante do Ministério de Louvor. Nós vamos falar de um tema complicado de se tocar no assunto, vamos comparar a ciência com Jesus, com Deus. Será que é possível? O que será que a Bíblia fala a respeito disso? E antes de eu começar, eu quero apresentar o meu amigo Fábio Arante, Dr. Fábio Arante. Por favor, Fábio, se apresente, faça as honras, a passarela é sua. Oh. Passarela, vamos lá então. Oi, gostaria de cumprimentar todos aí que estão nos assistindo nesse momento, né? Agradecer ao Leandro aí pela oportunidade também de estar falando um pouquinho aqui sobre a minha experiência, meu testemunho da minha vida com Cristo, do meu trabalho também. Para quem não me conhece, meu nome é Fábio Arante, eu tenho 44 anos, sou natural de Florianópolis, mas moro aqui em Timbó já há muitos anos. Tenho a minha família constituída toda aqui, me converti aqui também na nossa Igreja Batista Ebenezer, tão amada igreja, e sou médico também, trabalho aqui na região já há muitos anos, e temos aí uma conversa para alguns testemunhos, a gente poder trocar um pouquinho de ideia, né, conversar um pouquinho sobre essa questão do trabalho e da fé e por aí vai. Amém, legal. Então, Fábio, hoje nós vamos conversar de um assunto que é difícil da gente colocar os dois no mesmo lado, né? A gente sabe, como você é médico, né, cientista, formado, né, e a religião e a fé, muitas das vezes, ela caminha em sentido oposto. E aí a pergunta de hoje, né, para a gente começar o podcast, é o seguinte: medicina e Jesus estão de lados opostos ou caminham de mãos dadas? E aí, como será esse negócio no dia a dia? Tudo bonito quando a gente conversa, fala, mas e no dia a dia? Como é que é essa história da medicina? E você sendo cristão, né? Você se converteu, né? Depois de já ser médico, né? Conta um pouquinho pra gente do teu testemunho, da tua caminhada aí um pouquinho. Bom, então, como tu disse, né, Leandro, eu não sou de uma família cristã, sou de uma família católica, né? Eu sempre convivi na igreja, né? Com a maioria dos católicos, ia na missa no domingo. Meus pais são pessoas muito religiosas, participam das atividades da Bíblia, sempre me instruíram na palavra de Deus, mas de uma forma diferente como a gente vive hoje. E com relação à minha caminhada, assim, falando sobre trabalho, né? E respondendo a tua pergunta, eu te diria que são duas situações, né? A primeira é como eu me formei como médico e a segunda é como eu estou hoje como médico e o meu testemunho. Quando a gente se forma, né? Quando a gente está na formação médica, realmente essa questão da visão espiritual, da visão de como as pessoas tem a espiritualidade dentro da vida delas, é totalmente deixada de lado, né? Apesar de hoje a ciência já estudar, né, já falar sobre o assunto e ter estudos, quando a gente fala em medicina, a gente vai muito para os estudos e as evidências que aquele estudo pode dar de que aquilo é uma verdade, né? Hoje tem muitos estudos falando já que a nossa espiritualidade, aquilo que a gente crê, é parte muito importante do nosso processo de doença e de saúde. E faz parte dos processos de cura, inclusive, já tem isso bastante definido, né, sobre essa importância. Eu, quando comecei a estudar, como eu disse, nunca foi falado sobre a importância ou como a gente deve abordar a espiritualidade, tanto nossa quanto dos nossos pacientes, durante esses eventos de saúde, né, sobre as doenças, nos períodos de doença. E assim, posso testemunhar com muita tranquilidade que até eu me converter, até eu entregar minha vida para Cristo e entender o que Ele queria, qual era o propósito dele para minha vida, eu era uma pessoa que tinha muita dificuldade de lidar com as situações de trabalho.
Isso são coisas que a maioria das pessoas até que me conhecem no trabalho não sabe disso, mas eu durante alguns momentos do meu trabalho, eu pensei verdadeiramente em desistir. Eu pensei em largar a medicina e querer fazer outra coisa, porque eu tinha um entendimento de que tudo pesava sobre as minhas costas, tudo. Então, claro, eu também queria absorver para mim, ter para mim os louros da vitória, né, quando dava certo as coisas, dentro do nosso pensamento, né, deu certo, curou, salvou, etc, mas eu absorvia muito as derrotas, e eu achava que tudo era culpa minha, mesmo que fosse ou não fosse, acredito que não, né, que hoje eu sei disso, mas eu tinha muita dificuldade nisso. Então, em algumas situações, no momento profissional que eu tive antes de conhecer Jesus, eu tive realmente vontade de desistir, vontade de largar tudo. E não sei se eu posso continuar aqui passando o meu testemunho, é um pouquinho longo, tá, Leandro? Fica à vontade. Mas dentro disso, depois eu tive algumas questões pessoais e tal, e a minha vida foi se encaminhando para eu, num segundo momento da minha vida, após um processo também pessoal de separação e tal, eu ter conhecido a minha esposa, minha atual esposa, né? Eu não era convertido ainda, e Deus foi direcionando os caminhos para que eu viesse para essa igreja aqui, para a Igreja Batista Ebenezer. Conheci o pastor Elson, que celebrou nosso casamento também, meu da Iana, que é minha esposa. E dali para frente eu comecei a entender um pouquinho mais e ser realmente, o anzol puxou ali na minha boquinha, eu fui pego por Jesus maravilhosamente, ele me puxou para dentro da vida com ele. E desde então eu tive uma transformação muito grande na minha vida. A gente sabe que é necessário que a gente tenha ciência, né? Mas é necessário que a gente compreenda que tudo veio de Deus, né? A ciência foi permissão de Deus, todos os conhecimentos que hoje nós temos, né, vêm da parte de Deus, mas muitas das vezes eu vejo que isso não é ensinado nas universidades, né? Eu falo por mim, né, que me formei também cientista, engenheiro, e não existe nada, absolutamente nada de Deus, né, no ensino, não tem nada, absolutamente nada, é ciência por si só, né, 1 mais 1, e assim a gente vai fazendo e beleza. E hoje a gente tem a ciência que o Espírito Santo de Deus, ele nos inspira a tomar decisões, né, muitas das descobertas que a gente tem hoje na medicina, na área de engenharia, seja lá em qual área for, elas foram inspiradas, né, não foram cálculos que trouxeram muitas das vezes, né. Então, existe algo além do mundo físico, que os nossos olhos, né, não conseguem enxergar, que por trás disso está influenciando, que está trazendo até nós conhecimentos que nós não temos, e por causa disso a gente chega aos resultados que a gente chega, né? E eu vejo muito isso também na medicina, né? Até hoje não se consegue explicar, por exemplo, a ressurreição de Lázaro, né? 4 dias morto, 4 dias morto. Naquela época se tinha uma crença de que em até 3 dias uma pessoa podia ressuscitar, né? Existia essa possibilidade porque a medicina não tinha um avanço tão grande, e existem até alguns relatos históricos, né, de pessoas que depois de 3 dias dadas como mortas levantaram e seguiram vida normal. E hoje a gente sabe que existem determinadas situações, né, na área da medicina, na área médica, que de fato pode fazer com que o coração da pessoa pare ou que bata num ritmo quase imperceptível, né, para nós, né, e que só é possível saber através de equipamentos, né, não sei se eu estou falando besteira. É verdade. Não? E naquela época não tinha. Então o cara tá morto lá e beleza, aí daqui a 3 dias, levantou, milagre. Não, calma, não é milagre, ele estava numa situação, eu não sei explicar o nome, o termo, né, e ele simplesmente despertou. Mas Lázaro não, Lázaro foram com 4 dias, e aí a gente para pensar, será que foi proposital que Jesus fez isso, esperou 4 dias, né? E a resposta é uma só, certamente que sim, porque Jesus conheceu o coração de todos eles naquela época. Então,
a gente sabe que tem situações e situações. E aí, onde que é esse limite, Fábio? Onde que a gente sabe que a gente tem conhecimento, que a ciência pode chegar até ali, e dali para frente, não, isso aqui não dá mais. Aqui, só Deus agindo realmente. É possível ter essa percepção não sendo cristão, né? É possível ter essa percepção? Olha, Leandro, eu acredito que até as experiências que a gente vive, as pessoas têm este entendimento de que existe algo que é sobrenatural, que foge da nossa natureza humana, né? E as pessoas muitas vezes não têm o entendimento do que é isso, né? Mas elas entendem que algo diferente aconteceu. E isso é algo que, como eu te disse, depois do processo de conversão eu primeiro, como médico, tive que entender que o poder emana de Deus, né? O poder vem de Deus. O poder de cura, o poder de não cura também vem de Deus. Tem aquele louvor, né? Deus é Deus, né? Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se vai curar ou não vai curar. E esse primeiro processo foi fundamental para mim, né? E é importante. Por isso que eu acho que seria tão importante ser explicitado nas universidades e ser mais abordado isso com relação ao poder da espiritualidade de cada um, né? Claro, eu, como cristão, creio que todo o poder emana de Deus, né? A gente não tem como obrigar os outros a acreditar no que a gente acredita, mas os outros podem ver e eles veem aquilo que acontece. Então, muitas situações, algumas já que eu tenho passado no trabalho, que alguns colegas médicos, alguns pacientes, assim, colegas vêm dizer, mas como que aconteceu isso? Tá, mas como que tu percebeu aquela situação que outros não estavam percebendo? Ou como que de repente esse paciente melhorou? E glória a Deus eu pude testemunhar e dizer, não, isso foi um pedido que eu fiz a quem comanda a minha mente e as minhas mãos, que é o Senhor, meu Deus, meu Jesus Cristo. E os pacientes também que dizem para mim, assim, que falam assim, cara, isso é maravilhoso, né? A gente tem alguns momentos em que o paciente, depois de algum tempo, retorna de uma cirurgia, eu sou cirurgião, né? E diz, doutor, naquele momento que tu entrou lá na sala, ou que tu tocou no meu braço, ou que eu até tô arrepiado, eu senti alguma coisa diferente. Legal. E aí eu falei, e a gente tem que testemunhar, eu falei, isso é Cristo, é Cristo na minha vida, me usando para poder trazer algo para ti. Legal. Né? É interessante isso, Fábio, porque a gente precisava ter isso em todas as áreas, né? A gente precisava ter pessoas cristãs, não religiosos, né? O grande objetivo hoje do podcast é a gente falar da Bíblia sem religiosidade, o que é um grande desafio. Porque hoje em dia a gente tem uma tendência muito grande a misturar as coisas. A gente traz libertação através de Jesus, mas a gente aprisiona as pessoas através da religiosidade. Então, na maioria das vezes, a gente está libertando e está aprisionando. É um negócio complicado. Então, e quando a gente tem mais profissionais nas áreas diversas, né, espalhadas, tendo Cristo, né, como seu guia, como o nosso Deus, né, verdadeiro, a gente passa a ter uma sociedade melhor. Né? A gente passa a ter pessoas que caminham debaixo de um propósito. Né? Às vezes a gente fala assim, eu quero ser médico, né? Tem aquele desejo profundo de ser médico no coração, aquilo de repente foi Deus até que gerou no coração da pessoa, a pessoa não sabe, não entende, não compreende qual é o propósito dela, e aí ela se forma médico, simplesmente, e depois de um certo tempo ele acha que é o dono de todo o pedaço, porque faz, acontece, e dirige, mas esquece que tem um Deus que tudo vê, crendo ou não crendo, né? A gente escolhe, né? Se eu quero ser ateu, eu escolho ser ateu. Agora, isso não anula o fato da existência de Deus. Ponto. Então, essa questão na área da ciência é muito complicada. Eu vejo alguns profissionais, eu já passei pela mão de alguns profissionais médicos, né, totalmente frios, né, que é mais um ali, né? É mais um ali naquele negócio e tal, e não tem a questão do envolvimento sentimental, não tem a questão do envolvimento espiritual, de compreender a situação que aquela pessoa talvez esteja passando naquele momento, né? Fragilizada por uma doença, porque a doença ela
nada mais é do que uma manifestação da alma, né? De uma doença que começou na alma e se originou no corpo, né? Hoje a gente tem a ciência disso por ser cristão, por caminhar na palavra. A gente sabe que escolhas geram consequências e algumas delas bem duras, bem difíceis, né? E tem profissionais e profissionais, então a gente às vezes fica sem saber exatamente no que acreditar. Até quem é cristão, né? Eu passei por uma situação ruim, né? Recentemente, né? De um câncer no rim, né? E eu fui tratado de uma maneira super fria, né? Profissional, né? Vamos dizer assim, de uma maneira super profissional. Não, você precisa operar. Não, tá bom, mas você vai me abrir, cara. Não é tão simples assim. Não tem outro jeito? Não, tem que te operar. Tá bom, não, as consequências podem ser muito ruins. Falei, como assim? Não tem coisa boa? Não, pode ser tudo muito ruim. E aí, a forma como você recebe as notícias é muito complicado. Isso eu falo por experiência. Eu vivi, né? Você deve ter vivenciado diversas outras experiências, mas a minha foi bem traumática. Quando o cara falou aquilo tudo pra mim, eu falei, caramba, eu vou morrer. Eu posso morrer, né? A qualquer momento eu posso morrer. E graças a Deus deu certo, né? A cirurgia foi um sucesso, retirado, estou fazendo acompanhamento e tal. Não era todo esse bicho de 7 cabeças como havia sido pintado, né? Amém, né? Não era tudo isso, mas eu acho que às vezes rola um pouquinho desse terror, não rola? Então, Leandro, sabe que isso é uma coisa que infelizmente acabou se criando, né? Se você for lembrar lá dos tempos antigos, que não é do nosso tempo já é um pouquinho mais recente, mas que a gente escuta às vezes dos nossos avós ou dos nossos pais, que tinha o médico da família, o médico de confiança, o médico do bairro, ou o médico da cidade, da pequena cidade, que todo mundo conhecia, que se encontrava no restaurante, que ia na mesma igreja e por aí, e existia um vínculo, né, entre a sociedade e o médico. E isso, com talvez o crescimento da sociedade, essas mudanças que a sociedade foi impondo, né, essa descrença que a sociedade foi tendo, isso gerou na parte do médico, realmente chegou num ponto em que o médico virou um certo vilão, né, ou um cara de muita desconfiança. O cara que tinha muita confiança depois passou a ter bastante desconfiança. E também tem um outro ponto em que a gente, como médico, a gente vive sempre numa linha muito tênue entre sentir a dor do próximo e absorver a dor do próximo. Que é isso. São duas coisas diferentes, exato, né? Que é isso que tu tá falando, que tu vivenciou, sabe? Porque tu tinha uma dor, e todo mundo que a gente atende tem uma dor. Mas a gente, como profissional, como médico, a gente tem que se envolver com aquela vida, mas a gente não pode absorver as dores daquela vida. Porque se eu absorver a doença, os problemas de todos, a primeira coisa, assim, a gente não vai conseguir propor um tratamento adequado para ti. Imagina se esse médico começa a chorar contigo, triste, e meu Deus do céu, esse cara tá com uma doença que pode ser muito grave, é um cara novo e tem 2 filhas, uma de 6 anos, pelo amor de Deus. Se ele absorve isso, não vou operar, não vou, e como é que a minha mão vai tremer na hora de mexer aquilo? Então a gente tem que ter um certo distanciamento, mas eu concordo contigo, a gente não pode estar lá longe. O nosso trabalho não é assim, a gente trabalha com o crítico das pessoas, né, que é a saúde, que é a coisa mais evidente, né? Eu sempre digo que para tu entender a importância da saúde, tem um momento em que tu tem a ausência dela, né? A gente não dá importância enquanto não a perde, né? Mas a saúde é tudo na nossa vida. Então eu acho que falta muito dentro da nossa profissão e do nosso trabalho, da maioria dos médicos, e claro que você pode individualmente buscar, mas acho que isso deveria ser algo que deveria fazer parte da nossa formação, ter essa parte da psicologia mais evidente, mais reforçada, para que a gente consiga lidar melhor com o ser humano e trazer, a gente tem o juramento de Hipócrates, que é bem
conhecido na medicina, que é o que a gente faz quando a gente se forma, e lá diz, quando eu não puder curar, que eu possa tirar o sofrimento, que eu possa aliviar. Então, a gente tem que entender que nós não somos meros operadores de doenças de corpos, a gente também é mecanismo, é instrumento de mudança de vida. E quando tu vira cristão, quando tu entende, tu segue aquele cara que veio no mundo para transformar a vida das pessoas, e tu consegue ter um entendimento de que ele quer te usar como um canal para essa mudança, isso é uma diferença que assim, eu digo que a minha conversão foi a facilitação do meu trabalho. Hoje eu tenho um trabalho muito mais fácil, e eu vejo muitas vezes a agonia dos meus colegas, a dificuldade nas adversidades que eles passam, porque eles não têm a Cristo. Podem até ser católicos, cristãos, mas não seguem a Cristo, não estão com intimidade com o Senhor. Então eu vejo como isso traz dificuldade para eles, e é o que eu digo, hoje eu tenho uma vida muito mais tranquila, assim, e uma tranquilidade no meu trabalho, primeiro por aquela mudança que eu te falei, que Deus colocou o fardo sobre ele, né? O fardo dele que é leve, e hoje, inclusive, sabendo que Deus, em um determinado momento, alguns anos atrás, eu lembro foi quando eu estava me envolvendo no ministério de louvor, e eu gosto muito de cantar, de tocar, apesar de não fazer muito bem, mas a gente vai tentando se esforçar. E eu lembro uma vez eu falei para Deus assim, que meu desejo era, poxa, eu queria ir para isso, né? Eu queria ir para esse lado, né? E Deus foi claro comigo um dia que eu estava trabalhando, que ele botou uma situação diante de mim, que ele falou, eu te quero lá também, mas é aqui dentro dessas 4 paredes, que era o hospital, é aqui que eu te quero, é aqui que eu quero que tu faça a minha obra. E dali foram desencadeando situações e testemunhos e coisas que foram acontecendo que vem corroborado, e eu tenho conseguido ter esse entendimento que a partir do momento que Deus me colocou ali, eu sei que Ele está me cuidando ali. Aham. Né? É mais ou menos isso, né? É o cuidado de Deus, né? Que a gente precisa desejar. Esse final de semana, inclusive, eu vou pregar sobre talentos, né? Amém. O pastor me concedeu de estar pregando, e eu vou pregar sobre aquela passagem dos talentos. Uhum. E eu vou falar justamente a respeito disso, daquilo que Deus nos chamou para fazer e viver, né? Eu não vou dar spoiler aqui, não. Quem quiser que assista a live, né? Assistir a pregação amanhã, né? Mas Deus tem um chamado para cada um, isso aí é fato, e a gente precisa se posicionar para entender o que Deus chamou a gente para fazer, né? Inclusive eu vou até dar um testemunho a respeito disso amanhã, da minha decisão, enfim, né? E de onde surgiu tudo isso, podcast, canal, e, né? Então faz parte um pouco também desse testemunho. Mas a gente tem um bom exemplo na Bíblia, né, Fábio, de um médico, né, que ele foi muito bem-aventurado na Bíblia, né, que foi o apóstolo Lucas, né, seguidor de Cristo, né, não sei se dá para chamar de apóstolo, né, ele não era um dos 12, né, mas ele veio após, e o interessante é que se a gente for ler o Evangelho de Lucas, para quem não conhece, né, são 4 os evangelhos, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, né, não sei agora a sequência, acho que João é o último. João é o último. Então, e o mais curioso é que Lucas não era pertencente aos 12, Lucas não era, né? Mas ele relata a história de Jesus e as passagens, né, com muita precisão. Então, você lê, por exemplo, o Evangelho de Lucas, você tem muita informação histórica, você tem muita informação com precisão, né? Porque como ele era um cientista, né? Era um médico, então o relato dele era muito fiel. Era o relato de um cara que estava fazendo talvez um trabalho de final de curso, de faculdade, né? De medicina, estava fazendo. É o TCC dele. Então ele fez com muita excelência. Tanto é que é um dos maiores evangelhos, né? Se não me falha a memória, acho que é o maior evangelho, é o de Lucas. Posso estar falando besteira, depois eu vou até consultar aqui para ter essa certeza. E o interessante é que Lucas ele é contemporâneo de apóstolo Paulo, né? E ele caminhou muito junto do apóstolo Paulo.
né, que também não foi um dos 12, veio depois, né, e talvez foi um que fez um dos maiores trabalhos, né, missionários da história, né, eu acho que talvez não, certamente Paulo foi o maior missionário da palavra de Jesus, né, navegando por vários lugares, abrindo diversas igrejas, né, e etc. E o interessante é que o tempo todo Lucas acompanhava o apóstolo Paulo, né, o apóstolo Paulo ele tinha um espinho na carne, né, que ele relatava, não se sabe exatamente o que é, não dá para afirmar, porque a Bíblia ela não dá detalhes, né, a gente só tem os achismos de alguns historiadores, e ele estava sempre ali, né, servindo ao ministério que Deus chamou ele, né, que era o ministério da medicina, mas de uma forma cristã, né, apoiando o maior missionário da história da Bíblia, apóstolo Paulo. E é interessante que eu não vejo em nenhum momento, na carta de Atos, que foi escrita por ele, no evangelho dele, eu não vejo em nenhum momento ele buscando exaltação para ele, né? Não, ele relatava. Ele estava ali trazendo um relato firme e fiel do que estava acontecendo. E isso é um bom exemplo de uma pessoa que está exercendo a profissão, aquilo que Deus chamou, obviamente ele tinha para os pacientes, essas coisas todas, né? Mas ele não deixava de cumprir aquilo que Deus chamou ele. Relata, fala, ide, prega o evangelho, né? Porque ele pregou, tá aí, né? O evangelho dele, a carta de Atos e etc. Então, ele é um grande exemplo, né? Hoje eu vejo assim para a medicina. E talvez as escolas de medicina, e não só a escola de medicina, mas todas as escolas, né, na parte da ciência, eu acho que deveriam adotar talvez um pastor, né, uma disciplina em que tivesse um pastor ministrando essa disciplina para que a gente possa ter o entendimento de que tudo vem de Deus, né, e aproveitar a oportunidade para pregar a palavra, né, por que não, né? Dentro das universidades. Eu acho que seria fica uma dica aí pro MEC, né? Olha, abusado, né? Fica uma dica aí pro MEC, tá bom? Bastante abusado hoje em dia. Mas é isso aí. Será que eu vou sair do ar? Será que vão tirar meu canal do ar? A gente tem que ter ousadia, né? A palavra diz que a gente precisa ter ousadia de Cristo, né? Então, eu acho que é bem isso, né? Não sei o que tu pensa, se tu pensa da mesma forma, né? Fala um pouquinho aí. Eu concordo contigo, né? Até por ser cristão, e por ter conhecido a verdade, que é Cristo, né? Eu concordo. E falando como profissional da área, certamente se eu tivesse tido isso desde a minha formação, eu teria tido um entendimento muito melhor da minha vida, da vida dos meus pacientes e de como a gente pode exercer a nossa missão, né? Como tu disse, Deus traz uma missão para cada um. Como também tu falou, e é uma verdade, duas situações assim, quanto mais se estudam as coisas, menos se sabem sobre elas, né? E quanto menos se sabem sobre elas, mais próximo se chega de entender que só existe uma explicação para tudo isso. Tem que ter alguém que criou isso tudo, né? Os seres humanos, na sua arrogância, tentam achar uma lógica para tudo. Mas eu digo hoje, quando eu converso sobre isso, eu digo, tenta procurar, pode tentar. A melhor forma de tu buscar uma conversão talvez seja deixar o incrédulo procurar que não existe a verdade, porque ele vai chegar na verdade. E a outra coisa que eu ainda, essa semana, acho que foi ontem, eu estava vendo um vídeo de uma conhecida cristã, que ela postou na internet, e o rapaz pergunta para um estudioso, provavelmente um cristão, ele falando sobre a verdade, né? E ele perguntando como é que tu pode falar para alguém que não acredita que a verdade é absoluta, porque nós acreditamos que Jesus é a verdade, né? A sua verdade e a vida, né? Então, e como que eu posso fazer essa pessoa acreditar se ela acredita que a verdade é relativa? E ele diz, veja bem, se essa pessoa, quando você pergunta para ela, a verdade é relativa, ele diz, a verdade é relativa. Então você chega e pergunta para ela, tá, mas tu acredita que realmente a verdade é relativa? Acredito. Então pronto, o teu próprio argumento já se desfez, porque se tu tens uma verdade absoluta de que a verdade é relativa, a verdade não é relativa.
É meio maluco assim, né? Mas essa é a verdade. Sim. Se tu for indo, vai chegar uma hora que não tem mais argumento. Sim. Ah, é relativo, pode ser que seja, pode ser que não seja. Ah, pode ser, hoje eu falo muito assim, porque quando eu fui criado na ciência, meus pais são professores universitários, eu vivi a minha vida inteirinha dentro da escola, da Universidade Federal de Santa Catarina, porque minha mãe trabalhava lá, eu estudei na escola lá, no colégio, e eu fui doutrinado para acreditar que não existia essa verdade. E quanto mais eu fui buscar fugir dessa verdade, mais a verdade vinha à tona para mim. E hoje eu digo com muita tranquilidade que para mim é Adão, é Eva, é a Arca de Noé, todos os acontecimentos da Bíblia são a verdade. Eu tentei durante a minha vida, Leandro, relativizar muito essas verdades. Eu lembro que eu usava uma frase, eu não lembro se é bíblica, acho que é, mas que a gente fala muitas vezes na igreja que assim, para Deus um segundo é como 1000 anos e 1000 anos é como um segundo, né? Então eu tentava relativizar na minha cabeça, não, mas assim, quando Deus criou o homem, mas é que para Deus um dia era como 1 milhão de anos, que foi a evolução que dizem lá na escola, quando a gente aprende a aula de ciências e tal. E eu ficava tentando relativizar essa verdade para mim, para eu tentar encaixar na minha verdade a verdade de quem eu estava querendo servir. E Deus foi colocando na minha vida esse entendimento e falando assim, não, cara, tu não tem que justificar nada, eu me justifico, eu sou Deus, a justificativa quem dá sobre todas as coisas é minha. Então hoje eu tenho a clareza e a tranquilidade de dizer para quem vier me perguntar que podem pensar o que quiserem, que eu sou negacionista, que eu sou isso, que aquilo. Eu não sou nada disso. Para mim, eu sou verdadista. Eu creio na verdade. E a verdade é o que está no teu tablet ou onde seja aqui, Bíblia. Talvez tenha, é na Bíblia, é na palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz para mim que é assim que eu vou seguir. Eu só não sigo quando eu tento fugir da palavra. Né? Só quando eu fujo da palavra que eu não estou seguindo a Bíblia. Quando eu volto para a Bíblia, eu estou dentro da verdade. E colho, como tu diz, né? O plantio, ele é opcional. A colheita é obrigatória. E eu tenho colhido dentro da verdade, que é a palavra, somente boas colheitas. E quando eu saio da palavra, é onde eu colho ainda más experiências, más situações, sabe? E isso, na verdade, Fábio, são as experiências empíricas, né? Que a gente vive na presença de Deus. Por isso que é tão difícil das pessoas conseguirem compreender. Porque são experiências em que você não consegue tatear, que você não consegue tocar, mas você está vivenciando. E o vivenciar, muitas das vezes, ele pode ser historinha para uns, né? Pode ser mentira para outros, né? E aí talvez por isso que a pessoa fala que a verdade ela é relativa, sei lá, o que passa na cabeça das pessoas, né? Mas quando a gente entende que só tem um Deus e que tudo vem dele, por meio dele são todas as coisas, então, cara, não tem mais sentido eu me matar para fazer algo que não depende de mim. Né? E eu acho que todas as ciências deveriam chegar a esse ponto, né? Eu vou usar aqui uma frase, né? Engraçada até, é uma frase que pertence a um filme, vou pedir licença aqui, na verdade, a Marvel Studios, né? E de uma frase que o personagem, o Thor, né, num dos filmes dele, ele fala, e eu achei muito interessante essa frase dele, né? Ele acho que foi no Thor 1 ou Thor 2, sei lá, ele está conversando com a Jane Foster, que era cientista, né? E aí ele vira para ela e fala assim, tá, mas como é que religião e ciência de vocês não caminham junto aqui? Ele fica com a cara espantada para não, lá em Asgard é tudo uma coisa só, ciência e religião é tudo uma coisa só, não tem separação, né? E aquilo me chamou muita atenção, aquela frase dele, porque por mais que a gente veja que é uma obra de ficção, né, que existe uma sementinha, né, plantada por algum cristão que em algum momento escreveu aquele roteiro ali.
Só pode, não tem outra explicação, porque um cara que não compreende de Jesus, que não sabe quem é Deus, não vai plantar um negócio desse, não vai ser ocasional, não, aquilo foi muito bem intencionado, como algumas outras frases em outros filmes deles também. A gente sabe que o Stan Lee, né, o saudoso Stan Lee que faleceu, era judeu, né, então existia toda uma carga muito grande da presença de Deus em tudo que ele fazia, né. E isso me chamou muito a atenção. Uma das coisas que me chamou muito a atenção nos filmes e que me fez até seguir muitos filmes, acompanho até hoje, e isso é uma grande verdade. A gente precisa que a ciência e a religião, elas caminhem de braço dado, porque não há competição, não tem como haver competição de algo que tudo está em um só. É insano pensar, mas eu não creio em Deus. Cara, o problema é seu. Isso não vai anular a existência de Deus. Só vai anular a tua intimidade com Ele. Porque a partir do momento que você não acredita, você não se relaciona. Ponto. Você não busca o relacionamento, né? É uma forma talvez dura, falar, você está sendo duro. Não, é uma realidade. Ou você crê ou você não crê. Quem crê vai colher os frutos da obediência, da crença. Quem não crê vai colher também os frutos de não crer, de ser desobediente, etc, etc. É extremamente justo. É totalmente aberto. O jogo está aberto, está ali, ó. Escolhe agora o caminho que você quer seguir. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, como disse o profeta, que falou isso, né? Escolhe agora quem vocês vão seguir. Eu e minha casa seguiremos ao Senhor. Ponto final. Então, eu acho que a gente precisa muito caminhar nesse sentido. Eu acho que a humanidade ainda caminha muito distante dessa verdade. Ainda tem muito aquele negócio, Deus no céu, né? O meu trabalho aqui na terra. Não, querido, Deus está em tudo. Tudo é Deus. Não tem separação. Ele não está lá e eu estou aqui. É tudo uma coisa só. Está tudo dentro dele. Tudo está nele. Não tem para onde correr. E eu imagino que a medicina deveria ser muito assim. Uma pergunta que eu ia te fazer, é que eu tenho muita curiosidade, né, em saber o seguinte: como é que é ser um médico cristão no meio de uma galera que não é, que vive pela medicina, que vive pela lógica, né, pela ciência? Como é que é? Tu sofreu algum preconceito, alguma discriminação? Olha, Leandro, é assim, talvez, sendo bem honesto, acho que a grande discriminação talvez tenha sido de mim para mim mesmo, de eu não entender isso, entendeu? O meu propósito num primeiro momento naquele lugar. Claro que assim, as pessoas às vezes, quando eu comecei a manifestar, ou vamos dizer assim, ou deixar Deus me usar no meu trabalho, algumas pessoas próximas de mim, algumas pessoas que me conheciam de um jeito ficaram um pouco atônitas, né? Ficavam um pouco espantadas com algumas mudanças de atitudes minhas. Mas ao mesmo tempo essas pessoas viram que as atitudes foram muito melhores. Então eu lembro tem colegas minhas de trabalho do centro cirúrgico que elas falam assim, vieram depois de muitos anos, na verdade, falar comigo, assim, talvez até quando sentiram que eu tinha mudado bastante, para elas terem a liberdade de me falar isso, sabe? E pessoas muito queridas, muito próximas minhas, que eu achava que eu era de um jeito e era do outro, e elas falavam assim, cara, tu antes desse teu processo, que elas também entenderam que era porque eu comecei a manifestar algumas coisas, eu comecei a tocar louvor na hora das minhas cirurgias, botar música para tocar, eu ia lá e segurava na mão da paciente, eu falava, tá tudo bem contigo, olha, eu já pedi para Deus estar comigo na tua cirurgia, situações de pacientes assim, que isso, meu Deus, é uma coisa tão maravilhosa. Hoje eu digo que mais, claro, eu gosto do que eu faço, mas mais agradável do que eu passar o bisturi, né? Passar a faca, como o pessoal diz, é eu poder ter uma oportunidade de orar por uma mulher que estava apavorada, que eu nem conheço. O último fato que aconteceu comigo foi uma mulher que veio de fora da cidade, que já tinha feito algumas cirurgias com uma complicação grave no intestino. Não era nem minha paciente, era de um colega meu que eu ia ajudar ele na cirurgia, porque era uma cirurgia mais complexa. E quando eu entrei na sala, foi claro, o Espírito Santo falou assim,
eu não te chamei aqui para ajudar ele a operar, a cirurgia vai ser simples. E foi super simples a cirurgia. Eu te chamei aqui para tu ir lá interceder por ela agora. E eu vi no olhar dela, assim, o pavor que ela tava, né? O pânico, né? Tu imagina você fazer uma cirurgia, dar errado, fazer outra, dar errado, e aí tu tem que fazer outra cirurgia, e agora? E eu tive a oportunidade de chegar perto dela e olhar para ela e falar assim, tu estás nervosa, estás preocupada, né? E ela começou a chorar. E eu falei, posso orar por ti? Podemos fazer uma oração? E ela começou a chorar mais. E óbvio que eu vi que era sim a resposta, né? E nós oramos juntos e foi incrível, porque na hora que eu abri meus olhos, que a gente terminou de orar, ela estava com uma serenidade, uma paz no olhar dela, né? E isso trouxe tudo aquilo que a gente precisava para aquele momento, para que o anestesista conseguisse fazer bem o trabalho dele, nós o nosso trabalho, e tivéssemos o resultado que Deus esperava que a gente tivesse. Então, assim, passei essa situação das pessoas ficarem um pouco atônitas. E como eu te disse, essas minhas colegas, no final elas me disseram assim, cara, tu era uma pessoa intragável, muito chata, tu era arrogante, chegava aqui, o clima era pesado, e hoje tu traz a leveza para esse lugar. Parece que o ar fica mais leve quando tu passa aqui. E graças a Deus eu tenho a oportunidade de, elas já sabem, né? Mas de também poder testemunhar e dizer, vocês sabem, isso é a presença de Deus na minha vida. E hoje eu saber também que teve pessoas que foram inspiradas por esses momentos a também buscar Jesus, a buscar conhecer mais de Deus e também se aproximar mais dele. Isso é maravilhoso. Isso é muito legal, né, Fábio? Eu acho assim, é uma experiência assim incrível que você está falando. Eu fico vendo você falar e eu tento me transportar um pouquinho, né, para o seu lugar, para tentar sentir a satisfação que você está sentindo quando você conta, né, porque tem brilho no olhar e tem essa coisa toda. E hoje eu vivo algo assim parecido, né, com o meu programa numa rede social, né, que eu tenho lá, que eu todo dia, né, são 2 horas de programa, que eu canto louvores, eu trago uma palavra, né, na abertura do programa, e aí deixo lá a minha Alexa lá tocando, aí às vezes toca um louvor, começo a acompanhar, toco e canto ao vivo e tal, e no final eu sempre oro pelos pedidos de oração das pessoas. Eu peço que as pessoas sempre escrevam lá, né, durante o programa, os pedidos de oração, que elas venham se relacionar, venham falar, né, qual a dificuldade que elas estão passando. E o mais legal, cara, de tudo, não é só você orar, porque você tá ali, cara, eu faço programa todo dia, passa, sei lá, quantas pessoas na live, né, e não dá para você guardar o nome de todo mundo, né, eu marco no quadro lá os pedidos de oração das pessoas, né, naquele dia, depois no dia seguinte, começa de novo, então, né, imagina. E aí o legal, cara, é quando a pessoa volta e dá o testemunho da vitória, daquilo Amém. Que você orou, que você nem lembrava que você tinha orado. E quando isso começou a acontecer, cara, eu comecei a sentir uma alegria tão grande no meu coração, e aí eu entendi, eu achei o propósito de vida, né, que é pregar a palavra, né, levar a palavra através da pregação, seja do louvor, seja lá do que for, e se deixar ser usada, porque muitas das vezes eu estou preparado para pregar uma palavra, e aí chega uma pessoa, começa a relatar uma história, e Deus fala assim, não é isso que eu quero, você vai falar de outra coisa. Você vai falar assim, assim, assim. E aí tu muda a pregação naquele momento ali, cara, ao vivo, naquela hora. Cara, isso é um negócio que não faz sentido. Isso não tem sentido humano na história. É Deus, cara, que por mais que a gente tenha conhecimento da palavra, por mais que você faça estudo, que você se forme, essa coisa, cara, é impossível tu ter tudo memorizado. Não dá, cara, sabe? Não dá. Não, isso tá lá no capítulo tal. Cara, não dá. Não, eu acho que a mente humana não chega a esse nível. Posso até estar enganado, né? Mas comigo não funciona dessa forma. Eu escuto Deus falar e na hora eu vou e mudo a direção do negócio, né? E vendo você testemunhar, eu vejo como é gostoso o prazer, né, de você poder fazer aquilo que você foi chamado e você ouvir os testemunhos, porque o testemunho é que edifica a gente, né? O testemunho não serve para quem está contando o testemunho, serve para edificar a gente que está ouvindo, né? E é muito legal, né? Porque eu fico imaginando, né? Hoje você está como cirurgião-chefe, é isso lá? Isso. Eu sou o chefe do serviço ali.
também coordenando as equipes dos médicos residentes, né? Legal. Dos alunos também. Mas não foi sempre assim, né? Eu Não. imagino que no começo você estava ali, né, sendo chefiado, sendo, Sim. né, Então imagina um cristão, né, sendo chefiado por alguém que não é cristão, médico. Deve ser louco, Fábio, deve ser um negócio louco, eu não consigo imaginar, por isso que eu te perguntei, né, se havia um preconceito, se havia discriminação quanto aos métodos, né, de você de repente chegar e conversar e orar, né, eu acho que tem até alguma proibição em relação a isso, não sei, né, se tem alguma coisa na lei que fale que não pode. Eu já vi alguns profissionais sendo atacados, né, por causa de determinadas atitudes, né, e é uma bobeira isso, né. Não existe uma proibição, mas é claro que, infelizmente, como as coisas têm andado e esse distanciamento das pessoas de Deus, né, infelizmente, né, como o nosso próprio pastor diz, né, o nosso inimigo ali, que é o diabo, ele vai mudando a sua metodologia, né, para tentar atingir os seus objetivos, e hoje é uma coisa mais tênue, né, não é mais as possessões, aquelas coisas, é uma coisa mais tênue, mas que tem muito mais impacto, né, e esse esfriamento, esse distanciamento da espiritualidade de Deus. Glória a Deus, o hospital que eu trabalho é um hospital de senhoras evangélicas, né? Então, o Hospital Oásis, a gente chama Ordem das Senhoras Evangélicas, que é luterano, então tem um foco também de ministração da palavra, tem louvores em alguns períodos do dia, mas veja que mesmo num hospital que é cristão, o foco não é tanto nisso, né? Às vezes o hospital se vê até limitado a focar mais nesses aspectos, em detrimento do que a sociedade exige hoje da instituição. Eu até te diria assim, que tu botou, como eu disse assim, preconceito em si, eu não percebi muito, mas dificuldades algumas, por exemplo, Deus, quando a gente escolhe servir a Deus, Ele tem um manual para a gente servir, que é a Bíblia, e tem coisas que estão na Bíblia que a gente tem que fazer, e tem coisas que estão na Bíblia que Ele nos ordena que a gente não deve fazer. E isso, no meu trabalho, eu passei situações sobre isso. Sobre questões em que alguém veio me pedir, mas aqui tu não pode dar um jeitinho de fazer algo diferente, assim ou ali. Não é ilegal. Talvez não fosse nem até imoral, mas dentro da palavra não era correto. E eu tive que me posicionar. E esse foi o momento que eu tive algumas dificuldades, sabe? Mas assim, Deus tem me honrado. Deus tem me honrado e isso me trouxe muita tranquilidade, porque no final eu vejo essas situações se converterem em pessoas que começam a entender que as coisas têm que ser de outra forma, né? Então, o servir a Deus nem sempre é fácil, né? A gente tem que se colocar muitas vezes numa situação de confrontamento, não agressivo, óbvio, mas de confrontamento a certas realidades que acontecem nos lugares que a gente está, mas é como eu disse, Deus honra, né? Se a gente segue a palavra, Deus nos honra. Eu agradeço a Ele todos os dias pelo dia em que Ele me trouxe para cá, o dia em que Ele me resgatou para a verdade dele, que eu pude me converter verdadeiramente, pude conhecer essa palavra viva, né? Eu tinha uma palavra num livro na estante, bonitão, que tinha na casa da minha mãe, uma Bíblia enorme, que a gente de vez em quando abria e olhava e achava legal, que tinha umas imagens lá, umas fotos, mas a palavra viva dentro de mim foi esse processo de conversão e isso que eu tenho vivenciado desde então e só tem benefício, só posso dizer que a minha vida tem sido só benefício. Tá, e aí a pergunta que eu te faço é o seguinte, se tivesse que escolher hoje, né, entre a medicina e seguir a Deus, e aí? Como é que seria essa escolha? Olha, Leandro, do tipo assim, a gente sabe que vai chegar momentos que nós vamos ser muito provados, né, em que nós vamos ter que a nossa fé vai ser colocada à prova. Hoje a gente vive num mar de maravilhas dentro do Brasil, mas a gente sabe que não é bem assim pelo mundo lá fora, né? E aí? Chegou um momento em que a pessoa fala assim, você vai ter que operar, mas acabou o louvor, não pode mais falar de Deus, e aí? Como é que vai ser
uma situação, tomara que a gente não chegue a viver, mas tudo caminha para que haja uma grande perseguição àqueles que são de fato cristãos, aqueles que honram a Deus, né? A Bíblia fala que nos últimos dias, durante o governo do anticristo, né, a primeira metade vai ser tudo coisa mais querida, mais linda do mundo e tal, não sei o quê. Depois vem o arrebatamento, ou talvez em algumas vertentes acreditam que os cristãos vão passar pelo período da tribulação, né? Vai passar, e aí sim depois viria o arrebatamento. Beleza. E aí depois do arrebatamento, acabou o Espírito Santo de Deus, agora é medicina por medicina, engenharia por engenharia, não tem mais Espírito Santo de Deus, quem lê a Bíblia morre, falou, e aí? Como é que faz? Não sei, espero que no momento do arrebatamento eu espero sumir daqui, né? Espero não ficar para ter que te responder essa pergunta. Eu não fiz essa pergunta para ninguém, mas pensa que situação, né? E eu espero não ter que te responder verdadeiramente essa pergunta. Mas, assim, Leandro, eu peço, porque seria muito fácil eu dizer aqui no podcast, né, no podcast, ou na Bíblia, né, que eu achei tão maravilhosa essa tua ideia de nome, já te falei algumas vezes, achei incrível, realmente foi inspirado por Deus. Mas, no momento em que que eu tiver que passar por isso, uma verdadeira prova, eu só vou pedir uma coisa, que Deus tenha realmente misericórdia da minha vida, e que Ele possa me botar no caminho dele, e que eu possa realmente ser um verdadeiro adorador e testemunhar a verdade dele, porque nosso humano, né, o nosso medo de perder é grande, né? Pode nos fazer não ganhar a vida eterna, né? Então, eu realmente é uma pergunta difícil, sabe? Claro, determinadas coisas, como tu disse, a gente ainda vive num país em que é respeitado, às vezes é combatido a nossa crença, né? A nossa verdade, mas pelo menos é respeitado de que a gente a tenha por enquanto, né? Mas eu peço só a Deus que no momento em que eu tiver que escolher qualquer coisa ou a Ele, que eu escolha a Ele. Sabe, eu não tenho essa ousadia e essa prepotência de te responder hoje, dizer assim, certamente é Deus, né? Claro que hoje o meu coração é Deus, mas eu peço que Deus realmente tenha misericórdia dessa carne fraca aqui, de que se isso, ou ao momento que isso venha acontecer, eu esteja preparado bastante para fazer como os grandes mártires, né? Como Pedro, como Paulo, e que eu vá para a prisão, seja qual ela for, ou vá para a cruz, que seja qual ela for, mas que não abandone a Cristo. E assim, legal você falar da cruz, né? Me trouxe algumas ideias, né? Agora a respeito disso. O interessante é que quem mais relatou todo o processo da crucificação foi realmente Lucas, né? Lucas, ele relata em detalhes, né, o processo da crucificação. E isso me faz refletir um pouco o porquê que ele fez esse relato, né, da crucificação. E só me vem uma coisa na cabeça. Só me vem uma coisa na cabeça, que era impossível outra pessoa conseguir resistir a tudo aquilo que Jesus passou. Porque ele foi tão detalhista, né, ele fala lá do tamanho dos açoites, né? Da forma como era dada, né? A quantidade de vezes. Ele fala do sofrimento de Jesus no percurso, né? A coroa de espinhos, né? O momento da colocação. E assim, à medida que eu vou falando contigo, parece que eu estou sentindo aquele negócio assim na carne, né? Pelos relatos dele, né? São tão reais, e a gente viu que hoje a gente tem aí aquele filme A Paixão de Cristo, feito pelo Mel Gibson, né? Certamente usou muito dos relatos de Lucas, né? Porque foi muito fiel. Aquele filme foi muito impactante, né? Quando eu assisti, eu chorei um monte, porque doía em mim ver aquilo tudo, né? E aí a gente vê toda a trajetória de Jesus até a cruz, e até aquele último momento em que ele está lá e já não tinha mais sangue, e aí vem um soldado e espeta a lança na lateral dele, e dali já não saía mais sangue, só água, né? Eram os filetinhos de água que restava ainda
dentro do corpo, porque nós somos formados de 70% de água. Né? E é muito fiel todos os relatos dele. E aí eu vejo o propósito de Deus na vida de Lucas, né? Para trazer com detalhes o processo de crucificação que posteriormente foi estudado por diversos médicos. Né? E muitos falam, é impossível alguém resistir a todo aquele sofrimento, né? Da forma como foi, o deslocamento do ombro, sabe? Os pregos nas mãos, nos pés. Cara, aquilo ali, todos os relatos eram difíceis. Você como um médico, né? O que tu pode me falar? Tu corrobora com a opinião deles, né? Como que o corpo humano ele se comporta diante de um sacrifício tão grande como foi o sacrifício de Jesus? O que a medicina fala a respeito desse comportamento de sofrimento durante todo esse processo de tortura? Então, Leandro, assim, como tu disse, se a gente for olhar e tentar botar numa lógica médica ou numa lógica científica, vai, como a gente diz, vai bugar, né? Vai bugar o computador, vai travar o computador, porque não tem lógica. E eu entraria antes ainda, pensa assim, se você tem uma dor de cabeça, uma dor de dente um pouco mais forte, o quanto que você sofre, né? E a dor física, ela inclusive gera consequências no organismo que faz a pessoa simplesmente perder a consciência, mesmo que não esteja morto ainda, perder a noção. E a gente tem que lembrar que Cristo, quando estava já na cruz há algum tempo, crucificado, sangrando, passando dor de todas as formas possíveis, ele ainda estava conversando com os dois ladrões lá na cruz, né? Com a clareza e com a sabedoria que ele teve naquele momento, como depois quando ele falou com Deus também, né? Pedindo perdão para nossas vidas, né? Para nós que nos colocamos ele na cruz ainda. Então, isso é impossível. Imagine você tomar uma pancada de alguém, de uma dor insuportável, e tu ir lá e pedir, perdoa esse cara aí que me machucou, né? É uma coisa bastante difícil da gente ter essa noção. Essa semana eu passei por uma situação que na esquina, no cruzamento da minha casa, que é um cruzamento de estrada bem ruinzinho hoje em dia, um rapaz esqueceu que não era preferência dele, quase bateu no outro carro, e simplesmente por isso aconteceu uma discussão absurda lá, enorme entre os dois, e depois o outro foi perseguir o outro cara. Então, olha como nós, como humanos, a gente tem reações que nunca poderiam acontecer, que Jesus nunca seria totalmente diferente, né? E o sofrimento que Jesus passou, a própria crucificação, como tu disse, tem cientistas que estudaram o processo de crucificação, o que acontece nos pulmões da pessoa, porque fica com os braços levantados, fica sempre na mesma posição, a limitação de capacidade respiratória, e simplesmente, volta aquilo que a gente estava conversando antes, quanto mais se tenta botar lógica nessas coisas, menos se sabe. E mais se vai chegar no ponto de que, realmente, como tu disse, como diz o Thor, a ciência e a religião, elas não é que tem ou não tem, elas andam juntas, elas são coisas indissolúveis. A verdade, porque a verdade é única. Sim. A verdade é Deus. A gente separa, né? A verdade é Deus. Isso é ponto, não tem mais o que dizer, porque a ciência é de Deus, a religião, a espiritualidade, a crença é de Deus, então tudo é de Deus, então não tem como a gente separar essas coisas, e quanto mais o homem tenta separar, menos ele consegue. Isso é incrível, e realmente assim, à luz da ciência, todos os acontecidos com Deus, aquela questão que tu falou dos 3 dias e tudo mais, e eu concordo contigo, Cristo não fazia nada à toa. Ele não veio aqui à toa, né? Então tudo que ele faz tem um propósito, né? De ele esperar ele mesmo, a própria ressurreição dele, né? Os dias que ele esperou para ressurgir também, para que ficasse muito claro que aquilo era algo sobrenatural, aquilo algo que vinha da parte de Deus, né? Não tinha como ser de outra forma. Então, a medicina nos mostra isso. Estamos diante de algo inexplicável. E se não tem explicação, é porque só tem uma explicação, né? A gente sabe, né? Porque
A gente crê, né? A fé é a certeza das coisas que não se vê, mas que se esperam, né? Então, a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus e é impossível se aproximar, porque se você não crê naquele que existe, como é que, né, vai ter relacionamento? E isso é um fato assim que a gente deveria pensar mais vezes, né? Às vezes a gente traz essas coisas à nossa memória na Páscoa, né? Que foi o período da crucificação, né? E isso deveria ser algo que a gente deveria pensar constantemente, né? Entender que aquele sacrifício era para mim, era eu que tinha que estar lá naquela cruz, aquela morte de cruz era para mim, era para você, o sofrimento, né? Todos nós, porque a Bíblia fala que todos nós pecamos e por causa disso estávamos destituídos da glória de Deus, então não tinha salvação, estávamos todos condenados. E aí Deus vem, né? Numa das suas manifestações, né? Numa de suas manifestações, Deus vem como Jesus, né? E habita encarnado, passa por tudo aquilo, suporta todo aquele sofrimento para que a gente tivesse reconciliação com Ele. Era Ele sofrendo para que a gente pudesse se reconciliar com Ele. Então, assim, é um amor que é indescritível, não tem explicação. E aí a gente vive nessa nossa besteira aqui, nesse nosso planetinha, né? Ah, não, a religião de um lado, medicina do outro, não, a medicina que salva, não, a religião é algo do campo da mente, isso não é real, né? E deixa esse negócio aqui para quem é cristão, né? E na verdade a gente precisa que os cristãos saiam de dentro das quatro paredes e comecem a ocupar as posições no mundo que cabe a cada um deles ocupar, para que a gente tenha um mundo melhor, para que as pessoas possam crer que Jesus é a verdade e a vida, sem religiosidade. Eu desafio qualquer um pegar a Bíblia e ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e não sair convertido. Eu desafio qualquer um a ler a Bíblia, ler de Gênesis e Apocalipse e não sair convertido crendo que Jesus é Deus. É impossível, porque o Espírito Santo vai mover, cara, teu coração. Não tem como você sair de um negócio desse e não sair convertido. Até disso que tu falou, e tem um exemplo que é muito famoso, que é do Augusto Cury. Sim. Conhece o Augusto Cury, né? Sim. Um grande escritor de livros e tudo. E eu li o livro dele, que é o livro O Homem Mais Inteligente da História. Quem é o homem mais inteligente da história? É Jesus. Sim. E ele fala sobre como ele cuidou de Pedro e dos demais apóstolos, por que ele escolheu, né, dentro da visão dele, mas basicamente o que ele conta, aquilo ali é um relato que é em terceira pessoa, é uma história de um cientista que vai, em determinado momento se encontra com uma outra pessoa que acreditava em Cristo, e conversando sobre, ele fala, não, mas tem que ter lógica, isso tem explicação e tal. E em um momento ele fala assim, pois agora eu vou estudar desse teu livro, que é a Bíblia, e o cara era ateu. Eu vou estudar a Bíblia para te provar que tudo tem explicação, e de que isso aí é tudo, tem lógica nisso. E o que aconteceu no final do livro? O cara se converteu. E esse cara era o Augusto Cury. Ele fala na terceira, mas é um relato da experiência, do testemunho dele. Lógico. E hoje o Augusto Cury é uma pessoa, eu não sei se ele vai em alguma igreja ou não, mas ele relata que ele é convertido. Ele acredita no sobrenatural, no poder de Cristo. Porque a palavra é viva, né? A palavra, ela tá ali. É poder purinho. Enquanto você tá com o livro fechado, é só um livro, né? Mas a partir do momento que você abriu aquele negócio, cara, meu irmão, você vigia, porque se tu não quer mudar de vida, não abra aquele livro então. A palavra só é viva quando ela entra dentro do nosso meu coração. Irmão, abriu o livro, começou a ler, te prepara. É questão de tempo. Não tem para onde correr. É porque a verdade está ali. É inquestionável. Então, pergunta para a gente finalizar, para a gente sintetizar esse negócio. Medicina e Jesus, um versus o outro ou ambos do mesmo lado? Hoje, e eu vou testemunhar para te dar essa resposta, tu estava falando do filme A Paixão de Cristo. Eu fui assistir A Paixão de Cristo, eu não era convertido. E eu fui assistir porque falaram que, cara, é um filme
que mostra Jesus lá como se fosse, é um troço super real e tal, e eu fui assistir, e foi um dos primeiros dias, então certamente naquele lugar tinham muitos crentes, e eu lembro quando eles davam as açoitadas, e principalmente quando trespassaram a lança em Jesus, que eu ouvi as mulheres lá chorando e dizendo, Senhor, me perdoe, e cara, eu achava aquilo ridículo, assim, falei, cara, olha que é isso, cara, essas mulheres tão loucas, né, pô, tudo bem, eu também acredito que Jesus é o cara, mas, pô, olha aí que loucura, né, e hoje eu sou o cara que assiste a The Chosen, né, aquele seriado, hoje tá bem famoso, que conta a vida de Jesus de uma forma até mais coloquial, talvez, ou mais humana, e eu vejo as passagens de Jesus, eu nem chegamos ainda na crucificação, né, e eu vejo os milagres de Jesus e eu me debulho de chorar, de soluçar, né, Então, Leandro, a minha resposta para ti é assim, para quem quer ser um bom médico, ou talvez para quem quer ser um bom qualquer coisa na vida, não é que deve caminhar com Jesus, deve ter Jesus como o seu guia, né? A vida de Jesus, os ensinamentos dele através do Novo Testamento e também os ensinamentos que Deus nos deu através do Velho Testamento, eles têm que ser algo vivo e frequente, participar da nossa vida diária. Isso eu deixo como não sei se um alerta ou uma dica de amigo para quem é médico, para quem é enfermeiro, para quem é engenheiro, para quem vai fazer qualquer coisa na vida. Tenha Deus como teu guia, porque a tua vida vai ficar muito mais fácil, muito mais leve. Ele falou na palavra, né? Meu jugo é suave, meu fardo é leve. E é leve, eu posso testemunhar isso. Talvez é o resumo da minha vida. É o quanto Deus teve misericórdia de mim, de quanto mais eu faço para Ele, mais leve é o meu fardo. Não quer dizer que é mais fácil, mas é mais leve, certamente. Massa, muito massa. Bom, então, a conclusão é que medicina e Jesus precisam caminhar lado a lado, né? Amém. Na verdade, a medicina precisa abraçar Jesus, né? Deveria. Porque sem ele não vai ser medicina, vai ser só qualquer outra coisa, né? Eu acho que é bem isso. E não só a medicina, né? A gente falando da medicina, porque você é médico, mas todas as profissões de fato precisam abraçar Jesus, ter Jesus como a terceira dobra, né? O cordão que não se rompe, Amém. Né? Assim como no casamento nosso, a gente já teve... É a passagem do meu casamento, com três dobras. A gente, essa semana eu gravei, não posso revelar, né? Eu gravei, fiz uma gravação aqui, cara, forte, de um testemunho, cara, impactante. Eu ainda não sei quando é que vai ter. Eu acho que eu sei qual é. Eu ainda não sei, mas olha, foi difícil, tá? Foi difícil para mim entrevistar. Várias vezes eu tive que segurar aqui, eu ainda não vi a edição do vídeo, né? Mas certamente eu vou ter que cortar alguns pedaços da minha cara, porque eu com certeza estava com cara de choro, né? Mas eu ainda não cheguei a mexer na edição. Mas, cara, tem tido, assim, algumas entrevistas muito massas, cara, assim, de assuntos bem legais. Tem algumas já planejadas para a próxima semana. Tem 2 num dia só, que vai ser pauleira, da semana que vem. E também 2 assuntos bem delicados, bem polêmicos de se tratar. Mas nós vamos caminhando e Deus vai dando graça para a gente poder alcançar, porque o objetivo, no final das contas, é falar da palavra sem religiosidade. E sim, questionar. A gente pode questionar a Bíblia? Será que a gente pode? Quero te agradecer, Fábio, por essa oportunidade, pelo teu tempo, né, de trazer aqui esse conhecimento, esse teu testemunho lindo, né, abençoado, né, abro a oportunidade até para você também estar fazendo as suas considerações finais aí, se despedindo da galera, tá bom? Beleza, Leandro. Então, também gostaria de agradecer a oportunidade, te incentivar que você continue nessa missão. Certamente isso é de Deus, isso eu tenho essa certeza, posso te dar essa certeza, porque Deus tem trazido realmente muita edificação através desse podcast, né? E é isso mesmo, Leandro. A gente tem que mostrar as verdades, né, que vem de Deus para nossas vidas, para que a gente também possa estar ajudando aos outros, né? Deus nos deu o ID, né? Nos deu o ID para que a gente pregue o evangelho em todo lugar.
né, em todo lugar, e é isso que você está fazendo aqui. E estou sempre à disposição, né? Tu sabe, né? A gente está sempre junto aí. Legal. Gostaria de poder participar mais e vamos trabalhar para que Deus nos ajude também. E vamos em frente aí, tá? Deus te abençoe, Deus abençoe cada um que está ouvindo também esse podcast. E um bom dia a todos aí. Legal. Galerinha, obrigado pela presença de vocês, pela companhia. E eu deixo aqui sempre aquela minha pergunta tradicional, né? Pode, Quest, a Bíblia, será que pode? Pessoal, até um próximo programa.